E aí galera, seguinte, estou aqui com um cenário novo. Na verdade é um teste para o projeto do ano que vem, né? Então, as luzinhas ali e tal. Hoje, por causa desse comentário aqui, a gente vai falar, na verdade eu tô sozinho aqui hoje, porque a Natália tá ralando. Vou falar como é que foi mais ou menos o período antes da faculdade de medicina, né? Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular desde 4 anos, sei lá, 3, 4 anos. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, até o 3º ano, e até fazer de novo o 3º ano como ouvinte e entrar na faculdade, né? Eu fiz depois medicina na Universidade Federal Fluminense. Então se liga nesse vídeo para entender mais ou menos como é que foi o processo ali do ensino médio até conseguir entrar na faculdade. Se você já entrou na faculdade, compartilha esse vídeo com quem ainda está lutando por uma vaga. E se você está nessa luta aí, saiba de uma coisa, não é impossível, tá? E dá para entrar em qualquer faculdade que você queira, federal, particular, você vai ter que se esforçar bastante, mas dificilmente a gente vê um cara assim que é gênio, que o cara entrou porque você sabe assim, cara, aquele cara ali é gênio, aquele cara ali não dá para competir, é muito raro. Todo mundo tá mais ou menos na mesma, a diferença é quem se dedica mais, quem se dedica menos, quem abre mão de coisas que gosta para se dedicar àquele ano, né, ou aqueles anos em muitos casos. Então no meu caso, eu fiz 2 anos de pré-vestibular. Eu sempre fui um aluno assim, bom, né, razoável, sempre em média, sei lá, 8 por aí, 8, 9, às vezes rolava aquele 7, 6 e tal, já fiquei de recuperação uma vez. E no ensino médio, eu sempre tive bastante facilidade com quase todas as matérias, mas principalmente exatas, né? Mesmo biomédicas eu não era tão bom assim não. Física e matemática eu sempre fui muito bom, não precisava estudar quase nada, vendo uma vez, entendendo o raciocínio, já dava para fazer quase todas as questões. O que eu não gostava muito era história e geografia, pô, tem que ficar lendo aqueles negócios e quando alguém te obriga a aprender, né? É meio enjoado, só que engraçado que depois que eu fiquei mais velho, eu tive que voltar em tudo aquilo que eu não gostava pra aprender sozinho, porque aí você fica curioso, né? Pô, quero saber como é que isso aqui aconteceu, né? Ou você começa a estudar mais sobre economia, sobre finanças, né, e tal, você vai ficando mais velho ganhando seu dinheiro, aí você começa a querer entender a história, né? Os erros do passado de outras pessoas, aquelas coisas todas. Então, isso é bastante curioso. Até quando eu cheguei no 3º ano. Então, tipo assim, no ensino médio eu jogava vôlei, jogava bastante videogame, eu jogo videogame até hoje, sempre gostei de jogar bastante videogame, assistia filme e tudo mais, estava um pouquinho de nada, todo dia um pouquinho. Fim de semana, esquece, nem pensar em estudar, né? Mas aí quando eu cheguei no 3º ano, né, do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer medicina. Só que eu estudei numa escola que a escola é excelente, uma das melhores, né, da minha cidade. Só que como eu sempre tive bastante facilidade e era uma escola pequena, né, então você não tem noção da dimensão da concorrência. Então eu sempre tive bastante facilidade e achava assim, cara, mas, porra, na época, eu vou falar, né, na época eu jogava um jogo chamado Ragnarok, que era sensacional, é sensacional até hoje, tá? E eu chegava da escola, era de 7 da manhã às 5h45, então eu chegava em casa umas 6. Aí eu falava assim, cara, vou jogar só uma horinha, 1h30 aqui, depois eu começo a estudar. Aí eu estudava, então tipo assim, eu já perdi 1 hora, 1h30 todo dia, né? Aí depois eu começava a estudar, fazer questão e tudo mais. Se você quer saber os melhores métodos de estudo, dá uma conferida nesse link aqui, que a gente falou sobre isso. Mais sobre o USMLE, mas também serve para o vestibular. Então perdia todo dia, aquela 1 horinha, 1h30, ao longo do ano dá bastante tempo. E eu também dormia cedo, estudava até... não dormia tão cedo, mas estudava até umas 9 talvez, então de umas 7 às 9 talvez. Então esse 1º ano eu falo que foi mais um aquecimento, assim, eu não estava entendendo direito como é que era a parada. Aí, cara, eu fiz lá apliquei, né, me inscrevi
me inscrevi para a UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e para as particulares ali do estado. Só tinha uma delas que eu queria, que era a EMESCAM. Aí eu passei nas outras, mas não passei na UFES nem na EMESCAM. Aí eu falei, pô, o diretor, né, lá da escola que eu estudava, meu amigo e tudo mais, e ele falou para eu ficar lá como ouvinte, né, fazer mais um ano. Ele acreditava em mim, acreditava que o segundo ano ia. Então eu fiquei lá mais um ano, e aí eu já tava assim, pô, agora eu tenho que passar, cara, como é que eu vou fazer? Começou o ano, eu já tinha bagagem do ano anterior, né, e fui abrir mão praticamente de tudo. Vamos falar aqui mais ou menos como é que foi o meu cronograma, né, de estudo, lazer e atividade física. Então nesse segundo ano, eu ficava na escola lá de 7 da manhã às 5h45, mesma coisa. Ia para casa, chegava em casa em torno de 6 horas também. E eu ia diretamente para academia até às 7, todos os dias, até às 7 horas. Aí quando eu chegava em casa, tomava aquela vitamina e começava a estudar. Aí eu estudava em mais ou menos de 7h30 às 10h30, alguns dias até 11h30, isso de segunda a sexta. Sábado e domingo, sábado eu estudava quase o dia todo também, talvez vamos dizer assim umas 3 horas de manhã, umas 3 horas da tarde, umas 3 horas da noite. E domingo estudava um pouco menos, eu acredito que só de manhã, mais na parte da manhã, às vezes tinha domingo que eu tirava, pô, esse domingo eu preciso dar uma descansada. O ano inteiro foi basicamente isso, fazia muita questão, ia nas aulas, né, de segunda a sexta, às vezes tinha aula fim de semana. Esse segundo ano, eu tava terminando o ano, na minha cabeça eu tava assim, cara, biologia e química na época tinha prova discursiva, né, de cada faculdade. E tinha que fazer o Enem como primeira etapa e tinha prova discursiva de cada faculdade. Então, biologia e química, tava assim, cara, eu sei tudo disso aqui, pode cair qualquer questão que eu sei fazer. E era verdade. Eu só não fechava porque talvez uma questão de química ou de biologia você dava um vacilozinho na resposta, ou em química não fazia do jeito que o cara queria, né? Que você desenvolvesse o raciocínio ali. Então, eu fui muito bem em biologia e química. Redação era uma coisa que eu sempre fui mais fraco um pouco, mas mesmo assim eu acreditava que era o suficiente para passar. Nesse ano eu tinha tanta convicção que eu sabia tanto que eu falei assim, cara, isso é uma escolha pessoal. Eu falei, cara, não vou aplicar para nenhuma faculdade particular, vou me inscrever na UFES e caso alguma coisa dê errado e eu não esteja num bom dia e tal, vou me inscrever também na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que é onde eu fiz faculdade. Aí, dito e feito, na prova da UFES, cara, eu fui muito bem em biologia e química, na prova discursiva, né? Nem já tinha passado. Naquela época, eu tirei em torno de quase 700 pontos no Enem, né? O Enem era um pouco diferente do que é hoje, isso foi 2009. Então, na prova discursiva, fui muito bem em biologia e química, só que na redação, na UFES, né? Eu tirei 5.4, alguma coisa assim. Foi a minha pior nota de redação até como treineiro, quando eu fiz nos anos anteriores, eu tinha ido muito melhor do que nesse ano que estava na Vera mesmo, né? Inclusive no ano anterior que eu já tinha feito na Vera, mas não passei. Então esse ano, do ano que eu passei na UF, foi a minha pior prova de redação na UFES. Eu tirei 5.4 e eu não passei, eu fiquei tipo segundo suplente, terceiro, sei lá, fiquei... Não, lá entre os 10 suplentes, eu acho que o 8º suplente. Eu não passei por 0.04 ponto. Tinha 7 pessoas à minha frente, né, pra você ver como é que era a concorrência. Mas na prova da UF, eu fui muito bem, eu fechei a redação da UF, fui muito bem em biologia e química e passei tranquilo lá, passei pro primeiro semestre, né? Turma 110, primeira turma, primeiro semestre de 2010. Agora uma dica, algumas dicas que eu posso dar, né? O diretor da minha escola falava que só tem um jeito de você passar. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu lembro que a galera que não queria muito fazer isso, queria muita aula extra. Ah, tem como marcar aula, fazer curso fora, fazer não sei o que lá. Pedia para a escola marcar aula extra, né, fim de semana e tudo mais, porque na verdade não queria estudar, né, sentar ali e estudar,
mas queria fazer alguma coisa, né? Só que estudar era muito chato. Só que não adianta, cara, não adianta, você tem que estudar. E naquele outro vídeo nosso que fala dos melhores métodos de estudo, né? É aquilo ali que tem que fazer. A aula é o inicial, cara. É tipo assim, vai lá, segue por esse caminho aqui, sacou? Outra coisa, isso foi minha sogra que me falou, que isso é muito importante também. Você vai ver a concorrência, você vai ver que a concorrência é muito grande. Só que, na verdade, só tem um concorrente e esse concorrente é você. Você vai ter que estudar na hora que você estiver cansado, você vai ter que estudar na hora que você estiver desanimado, você vai ter que ter forças para continuar naquela hora que parecer que está tudo dando errado. Claro que quanto mais gente para te dar suporte, né, às vezes é mais fácil. Por exemplo, eu tinha minha família me dando suporte, tinha a Natália já, então um ajudava o outro e a família dela também me dava suporte. Então isso com certeza facilitou bastante esse processo que é muito sofrido. Mas também depois vocês vão perceber que o vestibular é quase que fichinha perto do que vocês vão passar pela frente ainda. Por exemplo, o processo do USMLE, né, é muito mais difícil que o vestibular. Mas você vai aprendendo assim, técnicas de estudo, vai aprendendo como funciona melhor para você e tudo mais. E se você conseguir aprender isso antes de fazer o vestibular, melhor, né? Então é isso, tem um cronograma, você é o seu concorrente e sentar a bunda na cadeira, estuda. Eu tô com um projeto maneirinho aqui que se você precisar de uma mentoria aí do vestibular, ainda não tô fazendo para USMLE, apenas para o vestibular, me manda uma mensagem lá no Instagram, beleza? A gente conversa um pouquinho e eu explico melhor lá também como é que é esse projeto. Mas só manda se você tiver interesse de verdade, você quiser se dedicar mesmo e quiser passar na sua primeira escolha de faculdade. E se por acaso você quiser fazer faculdade de medicina no Brasil e vir para os Estados Unidos, trabalhar aqui como médico, né, exercer a profissão aqui nos Estados Unidos, dá uma conferida aí nos outros vídeos do canal, que a gente fala bastante sobre como é um processo, beleza? Por hoje é isso aí, dá um like no vídeo, ativa o sininho, cara, para você receber os próximos vídeos e segue a gente lá nas redes sociais, me segue Natália também, vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo, o linkzinho, só clicar lá, follow, beleza? Até a próxima, Natália vai vir aí com a história dela. Valeu!